Lucas 24, verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Vou repetir, Lucas capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Deus bendito e amado, Pai de toda misericórdia, Senhor, que se faz presente nesse lugar, aonde Tu és adorado, aonde Tu és amado, aonde, Senhor, há um povo, Senhor, que Tu és o dono total, absoluto de cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, nessa noite para Te ouvir, Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, mas também, Senhor, queremos nessa noite comemorar, Senhor, essa ceia com o nosso Senhor, sentados juntos, agradecidos, Senhor, pela misericórdia, pela graça derramada pelo Senhor sobre nossas vidas, que entregou o Seu Filho para que eu e meus irmãos fôssemos um só agora em Cristo Jesus, um povo, a Tua igreja redimida, a Sua igreja, Senhor, que, Pai, teve, Pai, como plano, Senhor, vindo de Ti, Senhor, a dívida e o pagamento da dívida que nós tínhamos, Senhor, com esse mundo, Pai, paga através do sacrifício da morte e morte de cruz de Jesus Cristo. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa noite, Senhor, falar conosco, falar aos nossos corações, falar com cada um de nós, Senhor, de modo privado, Senhor, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a tratar conosco, Senhor, essa noite, Senhor, algumas coisas que temos em nossos corações, na nossa caminhada de fé, para que possamos, nessa caminhada de fé, sermos um pouco mais tranquilos, Senhor, e tirarmos alguns ensinamentos para que possamos andar nessa caminhada de fé, Senhor, ciente, Senhor, que Tu és aquele, Senhor, que não nos abandona. O Senhor é aquele que sempre está com braços abertos. O Senhor é aquele que sempre está disponível, Senhor, apesar muitas vezes, Senhor, da nossa infidelidade, da nossa indisponibilidade, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que não, Senhor, nos larga, Senhor. Nós, às vezes, somos abatidos pela nossa fraqueza, abatidos pela nossa humanidade, Senhor, e nos deixamos, Senhor, vencer, Senhor, por essa fraqueza, vencer por esse abatimento, Senhor, e deixamos, às vezes, de acreditar, Senhor, de alimentar a nossa fé em Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, alimenta ela, Pai. Necessitamos que o Senhor, nesse momento, alimente a nossa fé, Pai. Que a nossa fé possa ser renovada, Pai. Que a nossa fé possa ser restaurada, Pai. Que a nossa fé possa ser agora, Senhor, cheia, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, nutridos, Senhor, crendo cada vez mais, Senhor, na salvação que há no Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Crendo, Senhor, que não há nenhum tipo de abandono, mesmo no tempo ruim, Senhor, mesmo no tempo mau, Senhor, mesmo na desesperança, Senhor, que as nossas expectativas não estejam, Senhor, abraçadas a homens, Senhor, abraçadas a instituições, mas sim, Senhor, ao Teu Santo Espírito, Pai. Então fala aos nossos corações, Senhor, nos enche, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Fala conosco, Senhor, não nos deixe sair daqui, Senhor, que ouçamos a Sua voz, Senhor. Pai, modifica vidas através dessa palavra, modifica, Senhor, e transforma caráter nessa noite, Pai, para que possamos sair daqui transformados, Senhor, através, Senhor, da Tua santa palavra, Pai. A oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Graças a Deus, podeis assentar. A palavra em Lucas 24, 13 começa dizendo: naquele mesmo dia era o dia da ressurreição. Foi no raiar do sol daquele dia que Jesus havia ressuscitado. E havia gerado então uma comoção aos discípulos, porque algumas mulheres e alguns apóstolos tinham ido visitar o túmulo de Jesus, mas Jesus, ele não se encontrava naquele túmulo. O túmulo estava vazio. A pedra ela foi rodada e lá ao entrar
as mulheres e os apóstolos, os discípulos, não encontraram ninguém, não encontraram o corpo. Por quê? Porque o túmulo de Jesus, o túmulo, ele estava vazio porque Jesus, ele ressuscitou. O texto dos outros evangelhos dizem que os anjos, eles se encontravam à frente desse túmulo de Jesus e falavam, testemunharam que de fato Jesus não estava lá. O corpo de Jesus havia sido ressuscitado. E esse fato da ressurreição de Jesus foi um fato muito difícil para que mesmo aquelas mulheres, mesmo aqueles homens, apóstolos e discípulos que andaram com Cristo durante o seu tempo terreno, pudessem crer naquela realidade. Porque na história da humanidade nenhum homem havia ressuscitado por conta própria. Mas o certo é que o corpo de Jesus Cristo, ele não estava naquele túmulo, porque ele ressuscitou. Nós conseguimos ver no Antigo Testamento pessoas que depois de morta voltaram à vida, mas sempre com a ajuda de alguém, sempre com o auxílio de alguém. Mas Jesus, não. Jesus estava só dentro daquele túmulo, e lá dentro daquele túmulo, sozinho, ele ressuscitou. Certo é que depois de 3 dias, as mulheres entraram para ver o corpo de Jesus e para passar as especiarias do corpo de Jesus e seu corpo. O seu corpo não se encontrava lá. Jesus não se encontrava dentro do túmulo. A pedra da entrada, a pedra já havia sido rolada. E você pode imaginar quanto aquelas mulheres e depois os apóstolos ficaram assustados com tudo o que estava acontecendo. O susto que eles levaram ao rolar aquela pedra, ao avistarem já os anjos na porta, a testemunharem que Jesus não estava lá, o susto que aquelas pessoas levaram, eu não consigo nem ter ideia da reação, da comoção que causou com aquelas pessoas. Acontece que nesse mesmo intervalo de tempo em que esse acontecimento estava ocorrendo, esse mesmo acontecimento onde as mulheres foram até o túmulo, os apóstolos foram até o túmulo e lá não encontraram o corpo de Jesus, e é nesse intervalo de tempo que 2 discípulos então resolvem fazer as suas malas. Eles resolvem pegar, colocar nas suas mochilas, lá nas suas malas, fazer lá os seus sacos, e saírem de Jerusalém e caminharem 10 quilômetros até uma aldeia chamada Emaús, fazer um caminho de 10 quilômetros. 2 discípulos então decidiram, durante esse período, no 3º dia, no dia da ressurreição de Cristo, eles decidiram sair de Jerusalém. Jesus havia dito para que eles não saíssem de Jerusalém, que ninguém saísse de Jerusalém. Jesus já havia predito a sua ressurreição. Mas aqueles 2 discípulos, eles pegaram as suas malas, pegaram lá suas trouxas, colocaram lá as suas coisas e foram para uma cidade chamada Emaús. Nem cidade, era uma aldeia que ficava a 10 quilômetros. Naquele tempo, andar 10 quilômetros era uma coisa normal, era uma coisa tranquila. 10 quilômetros era uma distância curta para eles. E esses discípulos, eles começam a conversar nesse caminho. Eles começam a trocar uma ideia, a bater um papo. Eles começam ali a falar um com o outro. Só que, possivelmente, essa conversa, ela tinha um tom. E um tom de tristeza. O próprio texto diz lá no verso 17, que possivelmente esse tom era um tom de aflição, um tom de tristeza, um tom de caimento. Eles estavam aflitos, eles estavam temerosos, preocupados com o que ia acontecer, porque aonde estava Jesus? Aonde está Jesus? Ficamos 3 anos com Ele, 2 anos e meio, 3 anos e meio, e agora Jesus não está entre nós. E agora o que vamos fazer? Seu corpo está lá no túmulo. Vamos para Emaús, possivelmente contando histórias, relembrando das passagens, das operações de milagres, das transformações de vida, daquilo que eles testemunharam, dos coxos que passaram a andar, dos cegos que passaram a ver. Eles deviam estar conversando sobre isso. E agora, o que vai acontecer? E agora a gente está andando.
Agora a gente está aqui num caminho para uma aldeia, uma pequena aldeia, e a gente vai para lá, fazer o quê? Eu não sei. Certo é que eles iam andando, falando do que possivelmente eles iriam fazer. No caminho, foram conversando, foram trocando uma ideia. E no meio desse caminho eles começam a conversar, intrigados com a situação de ninguém ter visto o corpo de Jesus e aonde ele estaria. Aquela caminhada ela começa com tristeza. Aquela caminhada daqueles dois discípulos começa com incredulidade. Uma caminhada curta, mas uma caminhada difícil. Eu não sei se você tem caminhado com tristeza e incredulidade no seu coração. Eu não sei que tipo de caminhada você tem trilhado na sua fé, na sua caminhada de fé. Certo é que aqueles homens tinham depositado toda a sua confiança em Jesus. E agora, cadê Jesus? De um dia para o outro, Jesus já não se encontrava lá, eles não tinham mais nada. Ninguém a quem eles podiam colocar a sua confiança. Tristeza, abatimento, incredulidade. Fique imaginando aqueles homens andando, um semblante caído, um coração desesperançoso, um olhando para o outro, possivelmente falando até baixo, conversando baixo, sem força até para falar, porque quando a gente fica triste, a gente fica assim, a gente fala baixo, a gente vai falando baixinho, a gente parece que vai desanimando, e parece que vai piorando, cada vez que a gente vai falando, mais baixo, mais desanimado a gente fica. E ainda tinha uma caminhada curta, mas tinha uma caminhada. Só que no decorrer dessa caminhada, se junta uma terceira pessoa, que o texto diz que eles não puderam reconhecer quem era. Lá o verso 16 vai dizer isso, de Lucas 24. E diz que eles não reconheceram aquela terceira pessoa, porque os seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Os olhos daqueles dois discípulos, tristes, incrédulos, desconfiados, abatidos, eles conseguiam entender que havia uma terceira pessoa, contemplar uma terceira pessoa, mas eles não conseguiam reconhecer essa terceira pessoa, que também passou a andar com eles nesse caminho, nesse curto caminho, nesse caminho difícil. E essa informação, ela nos traz surpresa, porque os discípulos, eles passaram alguns anos andando com o mestre, e agora eles não conseguem reconhecer o mestre. Tem gente que acha que está andando com Jesus. Tem gente que já encontrou Jesus. Mas tem gente que acha que encontrou, não encontrou e não reconhece porque nunca o viu. Aqueles homens andaram com o Senhor durante um bom tempo. O mestre se junta a eles e eles não conseguem reconhecê-lo. Eles foram impedidos pela circunstância, impedidos pelos temores, impedidos pela tristeza, impedidos pela incredulidade que já tinha brotado no coração daqueles homens e não deixava sossegar esse coração desses dois homens. Tem gente que é assim, e nós somos a maioria assim de nós. Quase todos nós somos assim. Quando bate a tristeza, quando bate o temor, quando a gente começa a olhar para a circunstância, Jesus pode estar do nosso lado, pode estar na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. Parece que acontece uma cegueira na nossa vida, porque a gente só consegue ver a circunstância. A gente só consegue ver o problema. Os homens, aquela nação saindo do Egito, chega num determinado momento, olha para frente, Mar Vermelho. Olha para o lado,
montanha. Olha para o outro, montanha. Olha para trás, é Faraó vindo. E o homem de Deus lá com a vara na mão, estendeu e o mar abriu. Pedro, quando ouve a voz de Jesus falando, vem, ele dá o primeiro passo nas águas e ele consegue andar. Mas quando ele começa a olhar o vento, a olhar as circunstâncias, pronto, ele afunda. Ele afunda. Parece que a nossa fé muitas vezes é assim. E nós precisamos trabalhar a nossa fé. Aqueles homens não perceberam. Mas a despeito do fato deles não saberem, não perceberem que aquela pessoa era Jesus, mesmo assim, Jesus, ele insistiu em andar com eles, em ir com eles. Jesus não podia ter admoestado nenhum dos dois por não o reconhecerem? Será que Jesus não poderia ter esbravejado com eles, porque eles tiveram essa falta de reconhecimento ao Mestre? Jesus nunca faz isso. Jesus tem paciência. Jesus é longânimo. E ele resolve então andar junto com aqueles dois discípulos. Eu imagino que aquela imagem daquele caminho é uma das imagens mais poderosas que ilustram a vida de um cristão. É uma das imagens mais possantes que ilustram a nossa vida na nossa caminhada de fé. Porque nós somos convidados a andar. Paulo chega a dizer que nós somos convidados a correr, e correr como se fosse uma corrida no estádio. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho. Nós somos convidados a marchar. Moisés foi orar, Senhor, e aí o que eu faço? Ele falou, eu já não falei, marcha. Já foi a hora de orar, agora vai, marcha. Anda. Nós somos, como cristãos, convidados a andar. A nossa corrida humana, ela já começou quando a gente nasceu. E ela prossegue. Os anos passam, mas não há uma renovação. Nós continuamos a correr pelo mesmo caminho, sofrendo pelos mesmos tipos de problemas. Os anos mudam e as decisões, as resoluções, elas são renovadas anualmente. Mas a nossa vida está repleta das nossas preocupações e são sempre as mesmas tristezas. E sempre com um quesinho de incredulidade, que mesmo nós cristãos, que conhecemos a Cristo, a Jesus, estamos vulneráveis a ter. Mas Jesus ele não tem medo das nossas fraquezas, muito pelo contrário. Jesus ele está junto de nós porque somos fracos. Ele não estaria junto de nós se nós fôssemos seres perfeitos e não precisássemos de nenhum auxílio, não. Ele está junto de nós porque justamente ele nos ama. E o seu propósito é nos resgatar, nos salvar, nos restaurar, nos curar, para que nós possamos andar nesse mesmo caminho junto com ele, entendendo o que ele quer para a nossa vida. Esse é o cenário do texto, que é rico em ensinamentos para a nossa vida. Essa caminhada é uma caminhada riquíssima em ensinamentos para a nossa vida. Eu só separei aqui 3 ensinamentos para a gente tirar dessa caminhada. Nessa caminhada que esses 2 discípulos fazem com Cristo Jesus no dia da sua ressurreição. O primeiro ensinamento que eu tiro é que na caminhada de vida com Jesus, ele trata da nossa tristeza. A primeira coisa que ele tratou na vida daqueles discípulos foi a tristeza. Aqueles discípulos, eles estavam entristecidos. E o próprio Jesus menciona isso no verso 16, a ponto deles questionarem a quem perguntava, Jesus Cristo, sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, quanto aos eventos que haviam acontecido. Diz lá o verso 19 e 20, Jesus de Nazaré, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles falam para essa terceira pessoa, você não está sabendo do Jesus,
do Jesus de Nazaré, que era profeta, um homem poderoso em obras, palavras, um homem que operava milagres, transformava vidas. Os principais sacerdotes, as autoridades, entregaram ele para ser condenado à morte e crucificaram. A nossa caminhada é uma caminhada para Emaús, conversando sobre essa tristeza, do que aconteceu com esse Jesus. Aí eles lançam a sua frustração, lá na parte A do verso 1 dessa caminhada, eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Olha a tristeza no coração daqueles dois discípulos. Eles falam: olha, a gente esperava que fosse ele. A gente tinha o coração ardendo, imaginando que fosse ele que ia redimir Israel. Ele fez milagre, operou maravilhas, ensinou verdades, nos fez compreender, enxergar o mundo e a vida de uma outra maneira. Mas agora está tudo acabado. Agora eu e o colega, agora eu e meu amigo, a gente está indo para Emaús. A gente está saindo de Jerusalém e a gente vai lá para Emaús. Tem 3 dias que aconteceu tudo isso. Você não está sabendo? Você que se juntou a nós aí, você não está sabendo disso? Tem 3 dias que isso já aconteceu. A gente está decepcionado. A gente está triste. A gente não sabe nem o que está acontecendo lá em Jerusalém. A gente está ouvindo algumas coisas no meio do caminho. Mas as nossas expectativas foram totalmente arruinadas. Quantos de nós temos expectativas na vida? Todos nós temos. Quantos de nós achamos que a vida cristã é de um jeito, achando que Deus vai nos tratar de uma maneira, mas quando nós entramos na realidade da vida cristã, a história muda. Não, agora, Deus é poderoso em obra, Deus vai operar, Deus vai fazer. Meu irmão, minha irmã, uma vida de renúncia, é uma vida de fé, é uma vida às vezes de sofrimento, mas é uma vida de alegria com Cristo Jesus. Talvez alguns caem naquela velha história, disse que se você entregar a vida para Cristo vai estar tudo bem. Você vai viver um mundo sem dificuldade. Tem gente vendendo aí facilidade. Você vai viver um mundo sem dificuldade. Todas as doenças vão ser curadas, porque logo aparece alguém doente, que é cristão, ele pecou, fez alguma coisa. Parece que as suas dificuldades elas vão ser extirpadas da sua existência quando você se converte ao cristianismo. É só olhar a vida de Paulo que você vê que não é assim. Não estou indo nem muito longe, estou só falando de Paulo. Mas aí começou a jornada cristã, e aí viu que a gente passa por pastos verdejantes, mas ao mesmo tempo, e no mesmo salmo, a gente passa pelo vale da sombra da morte. A gente consegue no mesmo salmo passar pelos dois. O cristão passa pelos dois caminhos, durante o mesmo período de tempo. Esse vale da sombra da morte, ele pode ser pequeno, ele pode ser um grande vale. Aí, o que acontece? A nossa humanidade, ela aflora no nosso coração. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ficar decepcionado. A gente começa a ficar decepcionado. Primeira coisa que a gente faz, a gente se decepciona com a gente mesmo. Por que eu escolhi esse caminho? Estava tão bom. Aí depois a gente começa a se decepcionar com Deus. Aí se a gente olhar para a vida do ímpio, então, aí que acabou. Acabou a nossa vida. Se a gente olhar para a vida do ímpio, aí mesmo que a gente fica, o ímpio prospera. O alvo da decepção daqueles discípulos era Jesus. E Jesus estava junto deles, andando com eles. Jesus podia ficar aborrecido. Jesus podia até estar no caminho pensando assim: era isso que vocês sentem por mim? Era isso? O que adianta? 3 anos e meio para nada? Mas não, Jesus estava lá.
topou andar com eles, a caminhar com os discípulos, ouvir as reclamações, ouvir as murmurações, ouvir aquela linguagem em tom de decepção, de tristeza, e a causa daquilo quem era? Era ele mesmo, ele estava lá. Ele topou andar daquele jeito mesmo. O problema não era Jesus, o problema estava na cabeça daqueles discípulos, que tinham uma imagem de Jesus, que era fruto da imaginação deles, e não correspondia com a realidade que Jesus sempre disse que iria acontecer. Jesus sempre falou o que estava por vir. Quando Jesus entra na nossa vida e Ele começa a trilhar essa jornada conosco, não é a minha tristeza, não é a minha melancolia, não são as minhas frustrações, não são as minhas duras realidades que nos fazem questionar sobre a bondade de Deus. Não é nada disso que nos faz desistir de andarmos e investirmos em nós. Mesmo sabendo que estava no coração daqueles discípulos, era tristeza, um grau alto de decepção, um vazio de ter perdido alguém tão querido, que foi embora de um dia para o outro e ninguém viu para onde foi. Jesus topou andar com aqueles homens. Mesmo com essa consciência de que os discípulos sentiam, Jesus resolveu andar com eles. Por quê? Porque Deus sempre está disponível a andar conosco. Ele aceita andar esse caminho. Ele aceita trilhar a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele não tem medo da nossa tristeza. Porque Ele é a solução para toda a tristeza que há no coração do ser humano. Mas havia algo maior que a tristeza. Havia algo muito maior do que a tristeza. A tristeza, na realidade, era só o epiderme do problema. Era só a pelezinha do problema. Aquela tristeza, ela precisava ser rompida para chegar ao centro daquilo que estava causando toda aquela situação de angústia naqueles dois discípulos. E aquilo havia de ser tratado no coração daqueles homens. E o que era? A incredulidade. Além da tristeza, e esse é o segundo ensinamento que eu tiro, na caminhada de vida com Jesus, Ele trata da nossa incredulidade. Verso 22, na conversa daqueles homens, um fala: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Não foi só Tomé que não creu porque não viu, não. Aqueles dois discípulos também. Tomé sempre preocupado disso, mas aqueles dois discípulos também. Eles estavam preocupados com o que eles concluíram com base naquilo que eles não viram, com base na visão terrena deles. Os discípulos de Emaús, assim como Tomé, também não creram que Jesus havia ressuscitado. E aí, tristeza, incredulidade. E eu e você? Quantas vezes nós somos tomados por picos de incredulidade, quando por causa da nossa necessidade, da contingência da nossa vida, nós olhamos para Deus e olhamos para os nossos problemas e pensamos: isso aqui Deus não consegue resolver. Isso aqui Deus não consegue. Esse cabra aí, nem Cristo. Essa mulher, nem Deus. Esse menino aí, nem Deus dá jeito. Ou Deus não tem o controle de tudo, ou Deus tem o controle de tudo. Quantas vezes a nossa fé foi abalada por tudo que aconteceu, acontece e, digo mais, há de acontecer em doses muito piores no nosso futuro, com a nossa vida. Se você acha que está ruim, ou já estava, pode ser que piore.
Quantos de nós estão preocupados com a eventual ausência de Deus? De nós não podermos ver Deus. Nós não conseguimos, às vezes, ver Deus no meio do problema. Aqueles homens estavam realmente cegos, porque eles não conseguiam nem ver Jesus do lado deles. Eles não conseguiam ver o mestre do lado dele, ali do lado. Quanto mais acreditar no que umas mulheres falaram lá longe. Mesmo assim, incrédulos, Jesus resolveu andar com eles e não se afastar deles. Eles foram alvos da companhia de Jesus. Mesmo na nossa incredulidade, Jesus, ele resolve andar conosco. E é fato que às vezes a incredulidade bate em nosso coração. Mas saiba de algo também. Essa incredulidade não faz com que Jesus se afaste de nós. Preste atenção. O maior interessado em fortalecer a sua fé não é você. Não é você. Se dependesse de você, você não estava nem aqui. Dependesse de você, nem aqui, você não estava. Também não é minha, também não. O maior interessado em fortalecer a sua fé também não sou eu, pastor, não. Também não é nenhum membro da sua família. Não é, não. O maior interessado em ver você com uma fé inabalável é o próprio Deus. Ele é o maior interessado em ver a sua fé inabalável. E Ele usa dessas situações da vida, dessa dureza que acontece na nossa jornada, para que nós possamos olhar as coisas e ao avistarmos que não há saída, aí sim, então reconhecer que precisamos crer em Deus. Deus tem uma maneira peculiar de agir nas nossas vidas. Ele tem um jeito dele de agir nas nossas vidas. A partir do verso 25, diz assim a palavra do Senhor, de Lucas 24. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que Jesus fez foi pacientemente, com a graça que o abunda, passar a ensinar a Escritura Sagrada, começando lá com os patriarcas, naquele pequeno caminho de 10 quilômetros. Depois ele fala de Moisés, depois ele fala dos profetas, para falar que convinha que o Cristo viesse, sofresse, padecesse, morresse e agora ressuscitasse. Jesus ele teve longanimidade para contar naquele pequeno percurso a lembrança do que sempre falaram e ensinaram aqueles próprios discípulos. Não era a primeira vez que eles estavam ouvindo, não só a pessoa, não só a voz, mas o discurso. À medida que a palavra estava sendo pregada pelos lábios do próprio Jesus Cristo, algo começa a acontecer na vida deles. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus estava tratando com eles pela sua palavra, tratando a incredulidade deles, tratando os temores daqueles homens. E não existe remédio melhor. Na verdade, só há um remédio para tratar as nossas dúvidas e nossos temores. E esse remédio é a palavra de Deus. Palavra essa que a gente tenta viver. Mas que mesmo quando somos incrédulos em alguns momentos, Jesus topa andar mais uma milha conosco. Era mais fácil largar e dizer: sai para lá. Você é muito duro de coração, vocês são muito duros de coração. Vocês são muito certos. Eu tenho vontade de fazer isso. Imagina Jesus, se não teria vontade de fazer isso. Mas eles chegam lá no ponto final da caminhada.
Eles foram ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Eles deram vazão para que Jesus pudesse falar. E o coração deles naquela caminhada começa a entrar num processo de aquecimento. O coração deles começa a ser transformado em carne novamente. Quebra a rigidez da incredulidade. Agora a temperatura do coração começa a romper com o amargor da tristeza. E eles gostaram de andar com Jesus. Eles gostaram daquela caminhada. Diz lá o verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Agora Jesus diz, olha, eu tenho que ir. E o que os discípulos fizeram? Quiseram ficar com Jesus mais um pouco. Jesus é bom. E Jesus, ele é tão bom que ele aceita ficar com eles. A verdade dura e crua do Evangelho é que Deus quer ficar conosco, muito mais do que a gente quer ficar com Ele. Essa é a verdade dura e crua do Evangelho. Ele quer falar conosco, fazer algo na nossa vida, entregar o amor que Paulo fala em Romanos, que diz que nada pode nos separar dele, para cada um de nós. Mas a gente, às vezes a gente rateia. Mas Jesus, lá no verso 30, e a palavra diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Se tem algo que eu aprendo com os judeus daquela época, e que eu vivo, a minha vida, assim o tempo todo, é que eles gostavam de se reunir para comer. Eu gosto de me reunir com as pessoas, eu não gosto de sentar, eu não gosto de self-service. Eu como muito self-service, mas eu procuro sempre um lugar onde eu possa ficar sozinho. Eu não gosto de me assentar com pessoas que eu não conheço. Para mim, a refeição é um momento, eu, Deus e meus irmãos. Aquela cena de eu partir o pão, de abençoar, de entregar eles o pão, aquela cena era uma cena familiar para aqueles homens. Eles já tinham visto aquilo na última ceia com Jesus. Jesus tinha feito o mesmo gesto. E aí eu vou para o terceiro e último ensinamento. Na caminhada com Jesus, Ele permite que nós tenhamos com Ele intimidade à mesa. Isso é maravilhoso. Não tem lugar melhor para a gente ter intimidade do que na mesa. Soubesse o quanto é importante você sentar à mesa para comer com as pessoas próximas. Como é importante aquele prato, quantas pessoas e o processo. Já parou para pensar? Eu sempre penso nisso. No processo, para aquele alimento chegar no teu prato, quantas pessoas suaram para aquilo chegar na tua mesa? Porque a gente pensa no cara do mercadinho, às vezes até no caminhoneiro. A gente não pensa no agricultor, na família do agricultor, na compra da semente, na condição que eles vivem. Às vezes a gente tem um prato farto por conta dessas pessoas e essas pessoas não têm tanta fartura na mesa delas. E a gente não para nem para agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Agradeça a vida dessas pessoas. Sempre quando você for sentar, agradeça a Deus pela vida dessas pessoas. Você é chamado para comer a mesa do Senhor. E a gente faz isso todo mês aqui na igreja. A gente participa da mesa do Senhor, que é a antecipação da mesa do banquete que vai haver nos últimos dias, em que nós estaremos com o Senhor para sempre. E na mesa dele, a gente vai ter comunhão com Ele. A gente vai ter uma alegria eterna com Ele. Porque foi naquela mesa ali que os olhos daqueles 2 discípulos se abriram. E eles reconheceram Jesus. E Jesus desapareceu da presença deles. Foi na mesa que se abriu e lhe abriram os olhos. Reconheceram Jesus. É na mesa que a gente vai reconhecer o Senhor, que quer continuar se relacionando conosco. Eles podiam ter reconhecido Jesus antes. Eles poderiam sim. Mas vejam o que acontece com eles até reconhecerem Jesus. Primeiro Jesus andou junto com eles, 1 milha, 2 milhas,
um estádio, 10 quilômetros. Aí quando eles reconhecem Jesus, o que eles poderiam ter feito? Abraçado? Sentido Jesus? Mas veja o que aconteceu, de lá o verso, parte B do verso 31. Mas ele desapareceu da presença deles. Quando eles finalmente creram e perceberam, Jesus foi embora. Jesus já não estava mais lá. Mas o que ele queria fazer, ele já tinha feito. Ele aqueceu a fé daqueles homens. O que ele queria fazer, ele já tinha feito. Eu não sei se você, como eu, tem a mesma vontade de ver, ouvir a voz, ver o rosto, saber da tonalidade de cor. A gente tem o privilégio de conhecer Jesus assim, pelo Espírito Santo. Mas aqueles homens, eles viram fisicamente Jesus. E graças a Deus, a palavra de vida diz que a gente não precisa disso. A gente não precisa saber como é que ele era, como é que era a voz dele, qual era a cor da pele dele, como é que era o cabelo dele. Porque a fé que Deus gera em nós, por causa da palavra dele, é uma fé tão convicta, tão grande e absoluta, que nós, mesmo não vendo, nós cremos. E mesmo não tendo, esperamos. E essa fé, ela não é automática, ela é crescente. Ela é desenvolvida. Cada vez mais que eu ando com Jesus, eu vou colocando minha fé e a minha vida nas mãos dele. Repara que Jesus, ele desaparece naquele instante. Mas a alegria e a fé não desapareceu da vida daqueles dois homens. Ela voltou, ela retornou. Verso 32 dessa caminhada, diz que os dois homens disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O coração daqueles homens já estava pegando fogo, porque andava. Porque Jesus estava falando pelo caminho. A palavra ela liberta. A palavra ela incendeia o coração do ser humano. A palavra de vida, a palavra do Senhor, é uma palavra que liberta o ser humano das amarras do mundo, das cadeias do pecado. Às vezes a gente procura motivo para trazer alegria à nossa existência. Mas a única coisa que tem o poder de tomar o nosso coração, fazer com que ele se torne uma verdadeira labareda de fogo, não é aquilo que a gente pode fazer com a nossa mão, não é aquilo que a gente pode fazer com o nosso entendimento. É aquilo que nós somos moldados a fazer pela palavra de Deus e pelo andar junto com Jesus. Por fim, para a gente finalizar e poder cear nessa mesa, verso 33 diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aqueles homens, eles voltaram a ter a fé restaurada. E por conta disso, eles fizeram aquilo que Jesus havia falado para eles fazerem antes de se entregar: não saiam de Jerusalém. Então eles voltaram para Jerusalém. Jesus animou aqueles homens no caminho. Jesus já havia aparecido para Pedro quando eles retornaram. E eles também testemunharam que viram o Jesus ressurreto. Por fim, o resumo desse texto, ele diz que Jesus anda conosco pelo caminho da nossa vida. Trata conosco pelo caminho da nossa vida. Para quê? Para mudar o nosso rumo. O rumo da nossa vida, o rumo da nossa história. A nossa jornada, ela não acaba ou começa na nossa conversão. Tem gente que acha que acaba e começa na nossa conversão. Ela é eterna. É uma caminhada eterna. Jesus falou: fiquem em Jerusalém. Mas os abençoados foram andando, murmurando.
perdidos na vida. E aí eles encontram Jesus e voltam para Jerusalém, para dar testemunho de quê? De boas novas, falar o que havia aquecido os seus corações. E o seu coração, meu irmão, minha irmã, como é que está hoje? Pelo que o seu coração tem ardido? Qual é a causa da ardência do seu coração? O seu coração tem sido incendiado pelo Senhor? É por meio desse incêndio no coração que todos os apóstolos, os homens e mulheres de Deus, ganharam coragem, ganharam ousadia, foram preenchidos pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes e foram ao mundo dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Bonito, né? E pagaram com suas vidas por essa mensagem. Bonito. Todo mundo quer uma causa para viver, mas bem-aventurado é aquele que encontra uma causa para morrer. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça.